Irmãos, todos os domingos nós professamos a fé e dizemos: creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Dizemos que cremos que Jesus está sentado à direita do Pai nos céus. A ascensão do Senhor, esta subida de Jesus aos céus, qual outro significado tem para a nossa vida? Certamente nós não estamos aqui para começar a crer que Jesus subiu aos céus. Nós já cremos. Nós já temos isso por certo. Jesus é Deus. Cumprida a sua missão, subiu aos céus. O que é que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida? O que significa a ascensão? Significa somente que Deus subiu? Ora, nada mais natural em Deus do que, tendo descido dos céus para viver entre nós, que ressuscitado volte para o céu. Nada mais natural em Deus. Então, por que celebramos a ascensão? Que mistério tem na ascensão que diga respeito à nossa vida? Bem, 40 dias passou Jesus entre os apóstolos. Disse São Lucas, falando das coisas do reino de Deus. Foi visto, ouvido, seguido, tocado. Jesus também comeu à vista dos apóstolos. A Escritura dá testemunho. Ele não é um fantasma. Tem corpo. Um corpo glorioso. Um corpo que transcende a matéria, mas é corpo. Qual a lição da ascensão? Subindo aos céus, Jesus levou a nossa natureza humana. O corpo glorificado de Jesus é corpo humano. Glorificado, mas é corpo humano. Nossa natureza já se encontra dentro da Trindade. A ascensão, para aqueles homens, para a igreja de todos os tempos e para nós, é ponto de adoração, Ele é Deus. Mas é caminho. Jesus subindo aos céus indica para onde nós somos chamados para ir. Indica que nós só repousaremos quando chegarmos em Deus. E aqui não estamos em Deus? Estamos. Mas ainda provando das vicissitudes da vida, das dores, das angústias, das alegrias, das imperfeições tantas que a vida nos tem. A ascensão do Senhor abre para nós um caminho novo,
nos dá a certeza de que Deus abriu um portal, um umbral, pelo qual devemos passar. Nós todos passaremos por Cristo e chegaremos ao Pai. Ele não disse: eu sou a porta das ovelhas. A ascensão do Senhor é para que a gente desperte. Nós não somos somente seres deste mundo. Nós também somos seres para uma vida eterna. Enquanto esta vida eterna não chega, Jesus disse que espera que sejamos testemunhas. De quê? De coisas que aconteceram. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Como cristãos, e vivendo em um mundo que não é mais cristão, mas os não cristãos, quando olham para nós, nos veem assim, como testemunhas de um crucificado ressuscitado. Nossa vida, amizades, trabalhos, família, nossa vida dá testemunho de que cremos em Jesus Cristo. Nossa vida anuncia a conversão e o perdão dos pecados, em tempo que o ser humano se reconheça pecador, em tempo que sabe que sua natureza é ferida pelo pecado, mas há também o anúncio do perdão dos pecados. Nós não somos seres perdidos, desenganados, abandonados. Deus não subiu aos céus virando as costas para nós. Não. Temos uma esperança, o perdão dos pecados. Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar, trouxe ao mundo a salvação. O mundo está salvo, Padre? O mundo e todas as pessoas estão. A salvação já fora dada. Temos um Salvador, Cristo. Por sua vida, paixão, morte e ressurreição, nosso Senhor alcançou-nos a salvação. Mas eu preciso aderir a esta salvação. Eu preciso unir a minha natureza enfraquecida naquele que é a força. E São Paulo tem uma ideia brilhante, segundo a leitura da missa. Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é seu corpo. Pelo amor de Deus, Padre, como é que eu faço para participar deste corpo de Cristo? Como eu faço para ser inserido neste corpo que tem Cristo por cabeça? Pelo batismo. No instante do seu batismo, você foi inserido no corpo de Cristo. Formamos a igreja, que enquanto padece neste mundo,
carrega o peso das suas fraquezas, das minhas fraquezas, das fraquezas de todos. Mas corpo de Cristo, corpo a caminho da plenitude, mas corpo de Cristo. Veja a misericórdia, a bondade e o poder de Deus na nossa vida. Ele, Deus, Santíssimo, sem jamais ter pecado ou provado qualquer pecado, poderia ter se afastado de nós, poderia, ressuscitado e glorioso, não querer aproximação, mas disse o contrário. Disse que nós receberíamos um batismo no Espírito, uma força do alto, para sermos testemunhas dele. Mas deu o recado: o Cristo sofrerá, ressuscitará ao terceiro dia. Não adianta a gente botar uma maquiagem para agradar o mundo. Não adianta a gente querer pregar o Cristo glorioso somente, porque nem Jesus nos mandou ensinar só isso. O mistério da cruz é ordem de Jesus para ser anunciado. Assim está escrito, disse Jesus aos discípulos: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Somos? Encontra-se em nós e em nossa vida o anúncio de que o Cristo, por amor a nós, morreu, que deixou-se pregar na cruz. Encontra-se em nossa vida esse anúncio? E que justamente por causa disso, ele, por amor, não somente se entregou, como ressuscitou dos mortos e abriu-nos as portas da vida eterna. Encontra-se em nós esse anúncio? Ou anunciamos tantas outras coisas, por mais justas que sejam? Anunciamos honestidade. Comprou, pague. Deu a palavra, cumpra. Anunciamos a justiça. Isto aqui é desonesto, faça-se a honestidade. Isto é injusto, faça-se justiça. Anunciamos que é preciso agir com caridade, acolher, independente de quem quer que seja, aquele que cai, para ver se tem uma conduta diferente. Anunciamos que é preciso criar com dignidade os filhos que trouxemos ao mundo. Eles existiam em Deus, mas nós os trouxemos aqui pela misericórdia de Deus que permitiu. Então preciso criá-los com dignidade. Preciso respeitar o próximo, embora nem sempre talvez o próximo me respeite. São coisas boas, justas, dignas, mas é só isso que ensinamos? Ou existe em nós o anúncio da fé? A nossa vida também é uma proclamação de um evangelho, que Cristo é Filho de Deus, nosso Salvador, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. E para lá nós iremos um dia, porque aqui é somente uma passagem. Triste de quem pensar que aqui é a estação de chegada. É não. Aqui é uma de muitas estações que vamos vivendo, até que o trem chegue na última estação e a gente desça. Mas pelo amor de Deus,
A última estação não é a morte. A última estação não é o cemitério. A última estação é Deus. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, disse Jesus. Cremos nisso? Essa é a grande questão. A ascensão do Senhor é para nos incomodar neste nível. Porque para Deus ter descido do céu, ter vivido aqui e subir aos céus, o que é que há de extraordinário nisso? Se Ele é Deus. Que tenha descido dos céus, convivido conosco, tenha feito milagres, cego enxergar, mudo falar, coxo andar, ter multiplicado pão, peixe, andado sobre as águas. Ora, não é Deus? Coisas extraordinárias, sim, mas próprias de quem é Deus. Subir aos céus, subiu. Então, o que é que a ascensão tem a ver conosco? Tem isso. O que é próprio dele, ele nos deu. Ele outorgou a nós. Ele nos deixou. E nos uniu a ele. Numa ideia profunda, forte, uma ideia poderosa essa de Paulo. Nós não somos um corpo guilhotinado. Nós não somos um corpo acéfalo. Um corpo sem cabeça. Não. Não. Ainda que neste mundo peregrinando, este corpo prove da imperfeição da natureza pecadora, mas Deus acolhe e insere nele a cada batizado e potencializa aquela pessoa com a força do Espírito Santo, para que ela desabroche, para que a natureza dê o que ela por si mesma não podia dar, para que o homem viva de verdade. Não é à toa que para o Espírito Santo, no texto grego, não se diz apenas força. Diz-se do Espírito Santo ser dinamis. A força dinâmica. É uma força que impulsiona. E tudo aquilo que é movimento aquece. A nossa inserção em Deus é para aquecer a vida, para que a gente não se torne gente de religião. E tem diferença? Tem. É possível ser uma pessoa de religião, confessa, comunga, vai à missa, tem vida de oração, lê a palavra, cumpre os mandamentos. Está ruim? Não. Mas quando se é só gente de religião, a alma é fria. Parece que o espírito não consegue aquecer. Ouve a palavra, mas não se empolga. A vida vibra pela chuva que cai, diminuindo a seca. Vibra pelo time de futebol que venceu. Vibra porque a novela deixou uma expectativa para amanhã. Vibra porque o filho passou no vestibular ou se formou. Vibra
porque ganhou indenização e lá vai, sei lá o que mais, porque aposentou, porque isso, porque aquilo. Mas quando as verdades de fé chegam aos seus ouvidos ou aos olhos, a alma é fria, não vibra. Pode cumprir a fé mais do que o Papa, mas é fria a alma. Entre ser uma pessoa de religião e não ser nada, seja uma pessoa de religião. Mas o ideal é que o coração se encha de Deus. Porque pelo batismo mora dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Eu mandarei do Pai a força do alto, a dinamis. Será que o nosso coração anseia, deseja por essa vida eterna? Aí só você pode responder. Ou se o bom é viver aqui mesmo, custe o que custar, a duras penas, seja lá de que jeito for, mas a meta é aqui. Ou, meu caro cristão, se você pensa assim, você estacionou a sua vida na parada errada. Termino como disse, aqui é passagem. É maravilhoso viver, é uma experiência incrível, com certeza, cheia de muitas coisas, nem sempre uma vida tranquila, mas é uma experiência extraordinária, porém imperfeita. Por isso nosso Senhor subiu aos céus. Nosso desejo até o último instante é que Jesus consertasse tudo aqui. É agora, Senhor, que vais restaurar o reino de Israel. Jesus dá um fora danado, né? Não cabe a vós saber os tempos e os momentos que pertencem somente ao Pai. Eita! Nosso Senhor, quando também queria, sabia dar um basta na nossa curiosidade, de uma vez só, era pá! Deixe curiosidade, cuide em espalhar-se pelo mundo e pregar que eu morri e ressuscitei 3 dias depois. Morri por vocês, para salvar vocês. Cuidem de pregar isso aí. O dia que tudo isso aqui vai ser resolvido, deixe curiosidade, isso aqui só o Pai sabe. A gente é assim, curioso, né? Ou deseja que tudo seja aqui, que o céu seja aqui. Não. Paulo disse aos Filipenses, e eu termino: irmãos, disse Paulo aos Filipenses, somos cidadãos do céu. Que Deus nos ajude a acreditar nessas coisas, porque elas fazem parte da nossa fé. E viver aqui com alegria. Então Jesus subiu ao céu, o importante é o espiritual, o material é lixo. Nunca a igreja disse isso. Nunca Jesus disse isso. Vivamos aqui, com tudo o que for possível viver, de preferência agradando a Deus, mas sabendo que tudo passa. O apego do nosso coração deve ser Deus. A meta, o céu. Menos que isso,
você não aceite. O cristão não deveria aceitar. Menos que o céu, o cristão não deveria aceitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.